Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Ponta Verde Notícias. Confira os nossos destaques. Delegado houve motorista de carro que atropelou cachorro em Jaraguá. Ao chegar aqui hoje, cumprindo a determinação da intimação, ele relatou que realmente foi ele, mas não foi de propósito. Mas as imagens são claras. Ele vai ter. Comerciante que teve oficina interditada após queda de barreira no Jacintinho pede ajuda. O meu dano material se foi. Minhas ferramentas que estavam na parede todinha foi embora. Eu fiquei sem ferramenta para trabalhar. E aí ficou difícil a minha situação. E mesmo com anúncio de redução, consumidores reclamam do preço dos combustíveis em Maceió. Faixa de 15 a 20 centavos, tem postos que eu... Em todo posto que encontra essa diminuição? Não em todos. Existem alguns que estão ainda no mesmo padrão ainda. Seu resumo dos fatos mais importantes desta terça-feira, 23 de maio, já está no ar. O motorista filmado por uma câmera de segurança atropelando um cachorro no bairro de Jaraguá se apresentou à polícia. Marcelo Moreno tem os detalhes. É isso mesmo, Estela. O motorista que atropelou esse cachorro no Jaraguá foi intimado a depor à Polícia Civil. Ele compareceu aqui na sede do 6º Distrito Policial em Cruz das Almas. E o delegado Robervaldo Davino realizou, portanto, a oitiva desse motorista e é com o delegado que vamos conversar agora. Delegado, o que foi que esse motorista explicou ao senhor? A nossa equipe investigou e detectou quem era a pessoa e onde ele residia. Na segunda-feira, ontem, pela manhã, nós intimamos. Ele não veio por livre e espontânea vontade, veio por ser intimado. Ao chegar aqui hoje, cumprindo a determinação da intimação, ele relatou que realmente foi ele, mas não foi de propósito. Mas as imagens são claras. Ele vai ter que provar isso em juízo. Ele compareceu com as advogadas e também uma testemunha? Exatamente. Trouxe uma pessoa que sabe mais ou menos como é a vida dele, ele é empresário e sabe que ele ajuda alguém que tem um animal com problema de cirurgia, de tratamento veterinário, ele sempre ajuda. Nós não podíamos deixar de ouvir essa pessoa. Ao fim do inquérito, quais crimes esse motorista poderá responder? Está previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, onde eles poderá pegar de 2 a 5 anos de reclusão o animal vivo. Se o animal vier a falecer, pode ser aumentada essa pena. A advogada de defesa do motorista também conversou com a nossa equipe de reportagem. O que aconteceu naquela noite foi uma fatalidade, um acidente realmente. Não houve, em absoluto, intenção do condutor em atropelar o animalzinho. Ao contrário, ele estava dirigindo, fazendo o seu trajeto normal e, em um dado momento, o objeto dele, a raquete, caiu e ele foi apanhar essa raquete. E, nesse momento, ele perdeu um pouco o controle, a direção do veículo e, imediatamente, ele tentou retornar. Assim que ele subiu e pôde ter novamente a visão da rua, ele estava indo em direção à calçada e foi o que aconteceu. E no momento ele sequer percebeu que tinha atropelado o animal, uma vez que ele não passou debaixo das rodas, então não teve aquele atrito e por conta disso ele só tomou conhecimento desses fatos quando as imagens começaram a ser divulgadas. E aí a gente já deixa claro que ele, a partir do momento que tomou conhecimento, já deseja prestar todos os atendimentos possíveis ao animalzinho e ao seu tutor, e em momento algum ele deseja se inibir da sua conduta, mas é preciso dizer que em momento algum foi proposital. A interdição de uma oficina mecânica após deslizamento de barreira ontem no Jacintinho deixou um comerciante sem seu ganha-pão e ele pede ajuda. Desolado aos 66 anos, seu José não tem mais a sua oficina para trabalhar, nem a casa para morar com sua família. Ele morava na parte de cima dos imóveis interditados pela Defesa Civil. O idoso se emociona ao lembrar das dificuldades que está enfrentando. Está difícil porque aqui é o meu meio de sobrevivência. Eu não tenho de que sobreviver. A minha idade está avançada. Eu não posso mais arrumar emprego canto nenhum. Tenho 2 filhos para criar, tá entendendo? Meu salário é muito pouco, sou aposentado com R$1.000 e poucos. Eu não tenho como sobreviver. A minha sobrevivência é isso aqui, um remédio que eu faço aqui. Seu José possui todos os documentos, desde a compra do terreno, planta de construção e o IPTU, que sempre pagou. Com a retirada do material que desabou,
um outro problema apareceu e que afeta a estrutura de uma edificação de 4 andares. Existe o risco do prédio desabar, Júlio? Isso, o risco é iminente, pois o prédio ele foi construído sem um profissional habilitado, totalmente fora de normas e com a retirada dos entulhos acabou prejudicando a sua estrutura. A laje da oficina do Seu José desabou na manhã desta segunda-feira com um carro, em decorrência do terreno encharcado pelas chuvas constantes do final de semana. Desesperado, Seu José pede ajuda das autoridades. O meu dano material se foi. Minhas ferramentas que estavam na parede todinha foi embora. Eu fiquei sem ferramenta para trabalhar. E aí ficou difícil a minha situação. Agora eu quero saber quem é que vai me indenizar, quem é que vai me colocar numa situação de eu sobreviver. Hoje que eu estou, a minha situação está difícil. Eu peço às pessoas que estão nas autoridades aí, façam alguma coisa por mim, que a minha situação está difícil. Está difícil. Complicado, né? Ontem à noite, por causa da chuva, o rio Jacuípe atingiu a cota de atenção. Vamos saber agora a previsão do tempo em todo o estado com o coordenador da sala de alerta da SEMAR, Vinícius Pinho. Para essa noite, a previsão é de poucas chuvas em todo o estado, que dá um alívio nessa situação, principalmente da região metropolitana e da faixa litorânea do estado, que ainda estão em alerta para risco de deslizamento de terra. Já para quarta-feira também não há previsão de chuva significativa, o que vai aliviar ainda mais essa situação, esse risco. Porém, o risco ainda existe, até porque na quinta-feira deve voltar a chover, uma chuva de intensidade moderada, podendo ser até forte em alguns momentos. Essa chuva deve atingir todo o estado de Alagoas, mas principalmente as áreas que foram mais atingidas pelas chuvas dos últimos dias, que são a faixa litorânea, incluindo a região metropolitana de Maceió, o Baixo São Francisco e a Zona da Mata. Então, a gente tem que ter bastante atenção a essa situação, porque mesmo que a gente esteja tendo esse alívio nas chuvas, o solo continua muito saturado, ainda existe o risco de deslizamento de terras e na quinta-feira deve voltar a chover em todo o estado. 2 mulheres foram presas após furtarem pacotes de fraldas em drogaria de Maceió. Evandro Amorim conta essa história pra gente. Exatamente, Estela. 2 mulheres grávidas foram presas com diversos produtos furtados de diversas lojas aqui da capital. O Antônio vai explicar para a gente como é que ocorreu a prisão, Antônio. Isso, a prisão ocorreu através de informações, né, por parte da própria população lá, que informou que havia duas mulheres aí grávidas, gestantes, que haviam furtado algumas lojas aqui na parte baixa de Maceió. Então as equipes se dirigiram até as localidades ali das imediações das lojas onde elas estavam, com o informe do veículo possível que elas estavam. Então, através de uma abordagem, conseguiu identificar as duas e já no primeiro momento conseguiram verificar que junto a elas ali já tinha, dentro da mala que elas estavam carregando, vários produtos ali derivados de furto que elas já haviam praticado anteriormente. E em diligências posteriores, conseguiu-se também identificar uma terceira pessoa, que era um receptador que estava recebendo essas mercadorias furtadas. No primeiro momento constatou que ele já estava com um mandado de prisão por furto em aberto, então foi direcionado todo mundo para a central de flagrantes, juntamente com o carro que já estava também lotado de mercadorias. Então, chegando até a central de flagrantes, foi feito o boletim de ocorrência, qualificou as duas foram indiciadas por furto, e o proprietário do veículo e o receptador foi qualificado por receptação e foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão que estava em aberto. Muito obrigado, Antônio, pelas informações e nós voltamos ao estúdio com você, Estela. Obrigada, Evandro. Amanhã deve ser realizada a votação do projeto do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Mas ainda há uma divergência em torno da ampliação da participação do governo federal no Fundeb. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda.
Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. A expectativa está totalmente voltada para a análise do novo regime fiscal que deve acontecer amanhã aqui na Câmara dos Deputados. Agora, um tema continua sendo debate, que é a questão do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso porque o relator do projeto, o deputado federal Cláudio Cajado, colocou o Fundeb dentro do seu parecer, limitando os investimentos em relação ao fundo. Mas muitos parlamentares dizem que não deve existir limitação para os investimentos na educação. E se realmente o Fundeb entrar no projeto do novo arcabouço fiscal, vai haver uma alteração em relação à regulamentação do Fundeb, que aconteceu em 2020 e que vai permitir um aumento gradativo dos investimentos da União em relação a esse fundo, porque atualmente o governo contribui com 10% de investimentos. Com a regulamentação que aconteceu em 2020, esse investimento deve ter um aumento progressivo até 2026 de mais 23%, além dos investimentos relacionados a 20% de impostos estaduais e municipais. Se houver limitação nos investimentos, essa regra da regulamentação deixa de valer, o que preocupa os parlamentares que estão voltados para a questão da educação. Nós conversamos com o deputado federal Rafael Brito e ele deu a sua opinião em relação ao Fundeb e à votação do arcabouço. Eu acredito muito nesse governo em relação a recursos para a educação. Ele já tem mostrado isso com ações, aumento de merenda, aumento de bolsa, enfim. Mas e os próximos governos? Ninguém sabe o que vem pela frente. A gente não está trabalhando para um governo, a gente está trabalhando para o Estado brasileiro, para o país. Então é importante que quem está aqui, principalmente quem defende mais diretamente a bandeira da educação, lute para que o Fundeb, para que a educação como um todo no país não perca recursos nesses próximos anos. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Vamos de dica? Veja o recado da Nacional G3 no vídeo que o Celso Russomano tem para você. Eu sou o Celso Russomano e você já me conhece pelo meu trabalho em defesa do consumidor há mais de 30 anos em todo o Brasil. A partir de agora, estou junto com o time da Nacional G3. Eu analisei com muito cuidado todo o procedimento da Nacional G3 e pode ter certeza, você está lidando com uma empresa séria, comprometida com o consumidor. A Nacional G3 é uma assessoria em planejamento financeiro capaz de entregar a você os melhores resultados, responsabilidade, confiança e segurança. Nacional G3, essa eu assino embaixo. 0800 888 3211. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue agora 0800 888 3211. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde denunciou que recém-nascidos correm risco na maternidade Santa Mônica devido às chuvas e à falta de conservação do prédio. Mais informações com Thalita Sabrina. Olá, Estela. Oi para você, oi para todo mundo que acompanha o Ponta Verde Notícias na noite desta terça-feira. Estela, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, essa situação não é uma novidade. Inclusive, o sindicato faz um alerta em que os recém-nascidos estariam correndo risco justamente por causa dessa falta de estrutura, ou seja, dessa estrutura inadequada para receber esses bebezinhos ali naquele local. Inclusive, nas imagens divulgadas pelo sindicato aí dos profissionais da saúde, é possível ver muita infiltração na maternidade. E como nós sabemos, o sistema respiratório dos recém-nascidos é bem mais frágil que o nosso. Em nota, a assessoria da maternidade de Santa Mônica informou que essa estrutura está dessa forma por causa das chuvas que caíram nos últimos dias e também porque o prédio é antigo, que reconhece realmente esse problema, mas que está buscando solucionar e que não pode interromper as suas atividades por causa disso. Volto com você aí no estúdio. Tem que resolver o mais rápido possível, né?
Agora a gente fala sobre o preço dos combustíveis. Muitos motoristas reclamam que mesmo depois da redução anunciada pelo governo, o valor na bomba não mudou muito. E o Procon Maceió está de olho. Passada uma semana do anúncio da redução de 12% no diesel e na gasolina feito pela Petrobras, o consumidor maceioense sentiu uma pequena diferença de preços nas bombas. Faixa de 15 a 20 centavos tem postos que eu... Não tem todo posto que encontra essa diminuição? Não em todos. Existem alguns que estão ainda no mesmo padrão ainda. Para verificar o repasse dos descontos aos consumidores, o Procon Maceió iniciou levantamentos em postos da capital. O que se tem de desconto é algo em torno de 15 a 20 centavos que está sendo recebido pelo dono do posto e ele está repassando para o consumidor. No entanto, os descontos nos valores não são repassados na mesma velocidade em que são concedidos aumentos. Existe sim alguns postos que às vezes abusam um pouco mais e aí esses são autuados, mas a grande maioria tem trabalhado dentro da margem possível. Em caso de preços abusivos, o Procon disponibiliza canais de denúncias. E o canal para reclamação é o nosso WhatsApp, o 988828326, está disponível para o consumidor mandar a sua denúncia, mandar a sua reclamação, como eu disse, pautada com a nota fiscal do posto, para que a gente identifique qual é o preço daquele posto e possa, eventualmente, fazer alguma notificação ou até uma autuação no caso dos repasses que não aconteçam. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que o Brasil bateu recorde no número de mortes provocadas por hipertensão arterial durante a pandemia. 2 comprimidos por dia e a checagem da pressão arterial entraram na rotina da Débora há 10 anos, quando ela foi diagnosticada com hipertensão. Já cheguei até ir no pronto-socorro porque a pressão estava mais do que 17 por 10, alguma coisa. Porque o risco da pressão alta, que é uma doença silenciosa, que você não percebe que ela está alta, é o que pode agravar em algum problema de saúde mais sério. Além da medicação, Débora mudou hábitos alimentares, reduziu principalmente o consumo de sal, um dos aliados da pressão alta. E esse cuidado é sempre necessário, uma vez que as mortes por hipertensão arterial atingiram o maior nível em uma década, segundo o Ministério da Saúde. Em 2019, eram 12,6 mortes a cada 100 mil habitantes. 2 anos depois, subiu para quase 18. Entre os idosos, a alta foi a mais expressiva. Os óbitos aumentaram em todas as faixas etárias a partir dos 60 anos de idade. A hipertensão é o principal fator de risco que contribui para a ocorrência de infarto e o AVC, o derrame. E essa faixa etária acima de 60 anos tem mais chance de ter pressão alta. E se engana quem acha que apenas pessoas mais velhas enfrentam a hipertensão. A doença pode atingir pessoas de todas as idades. Por isso, os médicos aconselham manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regularmente e, se possível, evitar o estresse. A prevenção inclui a adoção de hábitos saudáveis de vida já desde a adolescência, principalmente naqueles que têm antecedente, como pai, mãe, avós hipertensos, tem que começar a fazer esse trabalho lá na infância e adolescência. Débora tem hipertensos na família, que também precisaram mudar os hábitos por causa da doença. A gente sabe que tem e que precisa conviver, então conviver da maneira mais harmoniosa. E é com esse alerta que a gente encerra mais uma edição do Ponta Verde Notícias. Siga a TV Ponta Verde nas redes sociais. É só apontar a câmera para esse QR Code que está aqui na tela. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.